Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mais uma vez, resolver uma questão do Enem 2018, só que dessa vez sobre média estatística. Essa questão, predominância do conteúdo de matemática dela é nessa parte aí. Não é uma questão difícil, é uma questão simples, que assim, como eu sempre falo para vocês, à medida que você vai resolvendo as questões do programa, do Exame Nacional, do Enem, dos anos anteriores, você vai se qualificando para os próximos aí, que sempre vai aparecer uma questão parecida. É uma questão, eu considero, de nível médio, não é uma questão difícil. E aí vamos começar com a leitura, do texto para a gente compreender melhor. Tem a leitura, tem o gráfico e tem as opções. Vamos começar com a leitura lá. Ela fala assim: de acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, AIE, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. Essa parte aí é mais um texto, para você dar uma lida. Dessa parte a gente não vai usar na questão praticamente nada. A partir do próximo parágrafo ali, quando ele começa com no Brasil, é que a gente vai começar a inserir os dados para poder trabalhar nessa questão. Olha o que ele fala ali. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. Essa é a parte mais importante da questão, que é daí, dessas 360 unidades, que aumentou de 2015 para 2016, que a gente vai tirar toda a solução do nosso problema. Joia? Então vamos dar uma olhada no gráfico que ele apresentou lá também no caderno no caderno de prova. E aí no gráfico ele tem um gráfico, o caderno de gráfico, não, desculpa, no caderno das questões ele tem esse gráfico. Nesse gráfico ele tem a abscissa, que é o eixo X, esse eixo é horizontal aqui, e tem as ordenadas, que é o eixo Y, que é esse na vertical, X e Y, quando a gente está trabalhando com o plano cartesiano. Primeira coisa que a gente vai observar é o desenho ali. A gente tem o número de carros, que são os carrinhos elétricos, e nós temos também os anos. Isso é importante a gente saber. E tem a fonte ali, tecmundo.com.br, em dezembro de 2017. E aí ele pergunta: a média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi D. E te dá 5 opções costumeiramente que o Enem traz para a gente aí. Primeira coisa que a gente vai fazer é observar esse gráfico. Então vamos retirar ele aí da questão. Vamos colocar na tela aqui, só o gráfico para a gente dar uma olhada. E primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte: a gente tem os anos ali. No primeiro ano, que é 2014, ele tem um carrinho representando. 2015 ele passa a ter 2 e 2016 ele tem 5. Essa é a primeira coisa que a gente tem que observar, lembrando daquela parte do texto, que ele falava lá. Por exemplo, a marca A expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015. Então a primeira coisa que você tem que observar é que de 2015 para 2016 aumentou, teve um superávit, digamos assim, de 360 unidades. Então a gente vai separar, se a gente observar que, se a gente pegar que 2015 tem 2 carrinhos e 2016 são 5, então a diferença, obviamente, de um ano para o outro, o aumento foi em 3 carrinhos. Todos concordam, ok? Então tá lá, separei os 3 carrinhos. Só que a gente também sabe, pelo enunciado da questão, que esse aumento correspondeu a 360 unidades.
Joinha? Eu acho que é isso mesmo, né? Olha lá, ó. Então, 3 carrinhos correspondem a 360 unidades de carros da marca A elétricos vendidos. Então, se 3 carrinhos equivalem a 360, como que a gente vai descobrir um carrinho? Que é o primeiro pontapé da nossa questão. A gente vai pegar esses 360, essas 360 unidades, né? E dividir pelos 3 carrinhos, que vai dar exatamente 120. Então vamos lá, o que seria esse 120? Seria a representatividade de um carrinho. Então tá ali, ó, o desenho de um carrinho aqui, ou seja, um carrinho representa quantos? Né? Tem um de cada ali, eu separei cada um deles para vocês entenderem melhor. E cada um daqueles carrinhos vai estar valendo o quê? 120. Concordam? É isso mesmo, né? Se a gente somar os 3, vai dar novamente o 360, que é o que excedeu lá. Joia, até aqui tranquilo, né? Encontramos quanto que vale em unidades cada carrinho. Joia. Aí vamos para qual era a pergunta? Ele queria saber a média anual nesse período, entre 2014 e 2016. Então vamos lá. Vamos pegar um novo desenho aqui, ó. Esse desenho ele está me apresentando o quê? Ele está me apresentando uma quantidade de 8 carrinhos. O que seria isso? Vamos voltar lá para o que é ser média, o conceito de média. Quando eu quero encontrar a média de algo, eu pego a sua totalidade, né, e divido pelo aquele parâmetro que está sendo levado em consideração, que no caso ali é anos. Então, para que eu separei aqueles 8, que se você contar tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrinhos. Quem são esses 8 carrinhos? São exatamente aqueles carrinhos apresentados no gráfico. O de 2014 tem 1, o de 2015 são 2, o de 2016 são 5. Se você somar 1 mais 2 dá 3, com mais 5 dá 8. Então, como é que a gente vai descobrir aqui? Para a gente achar a média, que é a nossa resposta final do problema. A gente sabe, então, que cada carrinho vale quanto? 120, ok? E que a gente tem um total de 8 carrinhos ali, representados naquele gráfico. Se eu pegar 8 e multiplicar por 120, né, vai dar quanto? Vai dar 960. Isso aí é o meu montante, digamos assim, se a gente estivesse trabalhando com capital. É a quantidade total de carrinhos ali, de unidades embutidas dentro deles. Para achar a média, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse 960, né, e dividir por quem? Pela quantidade de anos. Quantos foram os anos daquela pesquisa? Tem o ano de 2014, que é o primeiro, tem o ano de 2015, que é o segundo, e tem o ano de 2016, que é o terceiro. Então eu vou pegar esses 960 e dividir por 3. Ao dividir por 3, o que eu encontro? Eu encontro, né, a média anual nesse período. Ou seja, se a gente fosse comparar o período todo de 2014 até 2016, é como se essa marca A tenha vendido no máximo 320 carros por ano, né? Isso quer dizer, seria a nossa média aí nesses 3 anos. E aí quando a gente volta lá para o caderno de resposta, né, e perguntas, obviamente, a gente tem a pergunta lá, ó, a média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi de, a gente sabe que é o quê? Sendo assim, né, a média anual será 320 em unidades, lembrando, né, como se tivesse vendido 320 carros elétricos naquele ano, em cada ano, de média. E aí você teria que marcar a letra D. Joia? Não é uma questão difícil, né? Se você conseguiu trabalhar um pouquinho no ensino médio, deu uma estudadinha desses conceitos antes da prova do Enem, certamente você vai conseguir acertar uma questão parecida com essa que aparecer nos próximos anos aí para vocês. Tranquilo?
E aí, hoje eu me despeço com vocês, né, de uma caricatura minha feita pelo meu aluno Wesley Gustavo, também no ano de 2008, que coincide com as questões, né, e queria agradecer a atenção de vocês e, mais uma vez, reafirmar para vocês aqui, para a gente ter um sucesso bacana no Enem, a gente precisa de se organizar com antecedência. Vocês estão agora no terceiro ano, ou se você quiser começar no primeiro ou no segundo ano, também fica a teu critério. Você vai começando a devagarzinho, pegar uma questão, pegar outra e fazendo uma resolução, e aí certamente você vai chegar bem mais preparado no dia da sua prova. Joia? Muito obrigado pela atenção de novo, e um abraço, e a gente se encontra numa próxima aula.